Você sabia que a depressão na gestação é mais frequente que no pós-parto? 20% das mulheres no pós-parto apresentam sintomas de depressão. 20%, tá? Agora, durante a gestação, nós temos 25%. Não é tão mais alto, mas é mais alto, percebe? A gente tem uma prevalência maior de gestantes com sintomas de depressão do que mulheres no pós-parto com sintomas de depressão. E isso, gente, nos últimos 15 anos, mais ou menos, que os pesquisadores identificaram isso, tá? Porque antes, há 20 anos atrás, não tinha ainda essa identificação. Ainda se acreditava que a prevalência maior de sintomas de depressão era no pós-parto, tá? Então é coisa nova, coisa de uns 15 anos para cá, que começaram a existir pesquisas e conseguiram identificar, então, que a depressão ela é muito mais comum na gestação do que no pós-parto. Tanto é que, para atualizar vocês aí, então, olha só, uma coisa que vocês vão sair daqui sabendo, para quem não faz cursos aqui com o Mater Online, né? Então, vai sair hoje sabendo, porque tá fazendo uma live aqui com a gente no Mater Online. Não se fala mais em depressão pós-parto, na maioria dos casos. A gente tem utilizado muito mais o termo depressão perinatal, ao invés de depressão pós-parto. Perinatal, só para situar vocês, significa ao entorno do nascimento, tá? É gestação, parto e pós-parto, é o que está em torno do nascimento. Então, quando a gente fala em depressão perinatal, ao invés de falar depressão pós-parto, nós estamos falando de uma depressão que pode acontecer da gestação até o pós-parto. E é o que geralmente a gente observa, tá? Que as mulheres, elas começam a apresentar sintomas de depressão na gestação, se cronifica e se mantém no pós-parto, tá? Então, começa na gestação, elas não encontram profissionais que olhem para a saúde mental delas, e aí se cronifica, porque não some sozinho, né, esses sintomas de depressão neste período. Então, continua no pós-parto. Aí é que está a diferença. E a maioria dos estudos já identificou isso. Portanto, hoje a gente tem falado em depressão perinatal, porque existe alta prevalência, tá? De mulheres com sintomas de depressão no período perinatal aqui no Brasil. Quando a gente vai estudar pesquisas publicadas fora do Brasil, principalmente em países desenvolvidos, a prevalência é menor, tá? A prevalência é menor do que os 25% da gestação, é menor que os 20% do pós-parto. Então, países em desenvolvimento, como o Brasil, apresentam prevalências maiores de sintomas de depressão perinatal, tá? E isso me faz refletir aqui com vocês sobre um conceito chamado determinantes sociais da saúde. Os determinantes sociais da saúde, eles mostram que a saúde de uma população depende também da sua cultura, tá? Depende de fatores sociais. E isso é bem claro, porque quando a gente olha para países desenvolvidos, por que eles têm menos sintomas de depressão do que países em desenvolvimento? Por questões sociais, por questões econômicas, por questões culturais, ok? Então, isso já é importante para a gente saber que depressão pós-parto não é uma doença que a gente olha, né? E tipo, é genética, é uma né, inevitável. Não, quando a gente percebe que tem diferença entre países com bom recurso financeiro e países que não têm bom recurso financeiro, a gente já olha para os determinantes sociais da saúde e a gente já começa a pensar assim, então poderia ser prevenido, poderia ter sido evitado os sintomas de depressão dessas mulheres? E a resposta, então, é sim. Poderíamos sim prevenir, poderíamos sim evitar que muitas mulheres apresentem alterações emocionais significativas, incluindo a depressão
perinatal. Por que então, Rafaela, que se fala tanto em depressão pós-parto? Já que você está dizendo que a depressão, os sintomas de depressão são mais frequentes na gestação do que no pós-parto, por que ainda se fala tanto de depressão pós-parto? Principalmente porque a maioria dos profissionais, eles não estão atualizados sobre isso. Os médicos não estão atualizados, os psicólogos não estão atualizados, as doulas não estão atualizadas e qualquer outro profissional não estão atualizados sobre isso, tá? E por que não estão atualizados sobre isso? Porque 15 anos parece ser muita coisa, mas quando a gente vai estudar, né, essas questões de saúde mental, e a cultura no Brasil de que os nossos profissionais não costumam ler artigos científicos, então acabam ficando desatualizados, acabam ficando com aquilo que aprendeu lá na graduação, lá na faculdade. Então, uma coisa é certa, a gente vive em uma sociedade que romantiza a maternidade, ou seja, pessoas comuns e profissionais da saúde têm uma crença em comum, que é uma crença que foi construída socialmente, que é que mulheres no período de gestação e pós-parto estão plenas e felizes. Afinal de contas, é o sonho de toda mulher ser mãe. Só que não. Enquanto de um lado a gente tem essa crença de profissionais e pessoas da vida cotidiana, do outro lado nós temos a ciência sendo produzida e mostrando pra gente que o período de gestação, parto e pós-parto é o de maior risco para a saúde emocional de mulheres, tá? Então, é um fato muito importante esse que quebra um paradigma muito importante, porque a gente sempre vem acreditando que as mulheres no período de gestação, parto e pós-parto estão felizes, estão plenas, estão saltitantes, e elas não estão. Só que esses dados científicos não chegam pra gente. Só tá chegando para vocês agora porque eu sou uma cientista que tô aqui fazendo uma live trazendo essa informação para vocês. Porque dificilmente você vai chegar do seu horário de serviço na sua casa, vai abrir lá, né, e pesquisar o que teve de publicação na psicologia nessa última semana. Dificilmente a gente vai fazer isso. Vai chegar em casa, tem filho para cuidar, a louça para lavar, outras coisas para fazer, né? Então, essas lives aqui que eu faço, elas são para atualizar vocês do que a ciência está produzindo, para que vocês possam se sentir mais seguro e mais segura de que está fazendo a coisa certa e de que está fazendo a coisa atualizada aí na atuação de vocês. Então, há tempos atrás, a gente acreditava nisso e por acreditar nisso, a gente não pesquisava mulher grávida. Então, as pesquisas que tinham era no pós-parto, porque ficava muito visível que algumas mulheres estavam tristes, algumas mulheres estavam chorosas, algumas mulheres estavam tentando se matar o bebê no pós-parto. Então, quando começaram a perceber isso, esse comportamento estranho, porque o ideal, né, a imaginação era que elas estivessem felizes. Então, se uma mulher ela não está feliz no pós-parto e está chorando e está triste, logo ela está doente. Se logo ela está doente, qual é a doença que deixa a gente triste e chorona? Depressão. Então, logo a mulher ela tem depressão pós-parto. E foi assim que surgiu os estudos de depressão pós-parto, da observação, então. Só que como já era difícil acreditar que mulheres pudessem estar tristes no pós-parto, que elas deveriam estar alegres, o que os cientistas começaram a atribuir? A hormônios. Então, começou aí uma crença que existe até hoje para muitos profissionais de que a depressão pós-parto ela é meramente hormonal, que é a desregulação dos hormônios que deixa uma mulher triste, porque, ora bolas, um bebê deveria estar deixando essa mulher feliz, então você não está deixando essa mulher feliz, é por conta da culpa dos hormônios, né? Só que não, a gente evoluiu muito nisso, a gente descobriu que sim, os hormônios influenciam também na tristeza materna, em depressão pós-parto, mas não é só isso. Vão existir outros fatores de risco também aí, que vão influenciar e não só os hormônios. Principalmente porque se você estava aqui desde o começo da live, você viu que existem determinantes sociais da saúde. Por que numa classe social tem mais depressão nesse período do que em outra classe social? Porque em países desenvolvidos existe uma prevalência menor e em países em desenvolvimento uma prevalência menor. Então aí a gente começa a entender que não é só efeito hormonal, não.
tem outras questões aí envolvidas também para uma mulher apresentar um adoecimento psíquico, como uma depressão, por exemplo, perinatal neste período. Então foi assim, aí os cientistas começaram a perguntar, será que essa mulher ela está apresentando depressão desde a gestação ou será que é só no pós-parto? E aí então começam as pesquisas também na gestação. E acompanha essa mulher da gestação até o pós-parto. A mesma mulher, várias mulheres, né? Um grupo grande de mulheres, desde a gestação até o pós-parto. E aí esses cientistas descobriram que a mulher desde a gestação está apresentando sintomas de depressão. Então a gente não pode falar que é depressão pós-parto, porque para falar que é depressão pós-parto, teria que ter iniciado no pós-parto. Mas se iniciou desde a gestação, então é depressão perinatal. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making